Em estúdio, nesta edição do Meio-Dia, estão os convidados habituais Pedro Gonçalves, economista, e Filipe Soares Franco, empresário. Muito boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Pedro, começava por si. O facto do ministro Teixeira dos Santos ter ausentado desta visita nos Emirados para ir de propósito a Bruxelas é um sinal da relevância deste encontro? É um sinal da relevância do Fundo para Portugal e da necessidade de haver instrumentos ao nível da União Europeia que permitam defender financeiramente Portugal, caso seja necessário. E também outros países, não é só Portugal que está aqui em causa. E, nesse sentido, é muito importante o Ministro das Finanças estar presente como membro da União, membro importante, Portugal é um membro importante, ter aqui um papel na definição do Fundo e, nomeadamente, acertar aqui os mecanismos, de convergência de déficits excessivos para déficits controlados de acordo com os critérios do tratado, de dívida pública também sustentável e também os mecanismos, porque é isso que estamos aqui a falar e isso está em causa, que é quem é que vai pagar e quais são as garantias que vão estar aqui para assegurar que, como dizíamos antes da entrevista começar, quem não estudou possa copiar agora por quem foi bom aluno, que é isso um bocadinho que estamos a falar, é os países que não fizeram o seu trabalho de casa, que não têm contas públicas sustentáveis, estão a querer comprar a credibilidade dos alunos que as fizeram e que estudaram e que têm as contas em ordem. E é esse mecanismo que está aqui a ser negociado. Como falávamos há pouco, no fundo, Portugal é aqui o aluno que copia pelo teste do vizinho do lado. Não, é o aluno que agora quer copiar, porque agora já sabe o resultado dos testes e já sabe quem é que fez o trabalho de casa bem feito. Portanto, nós estamos indiscutivelmente nesse grupo. E resta saber se o bom aluno agora nos vai ajudar ou não vai ajudar a reforçar que a gente possa ainda ter nota para passar. Mas, como já diz a expressão, não há almoços grátis, portanto, dificilmente os países ricos vão ajudar só porque sim, só por uma questão de solidariedade. Há aqui um conjunto de condições para que a Alemanha esteja disposta a ajudar e das quais Portugal pode também sair de alguma forma prejudicado se, por exemplo, for sancionado por não cumprir o déficit ou a dívida pública. Quer dizer, há uma obrigação de ajudar, vamos lá ver. Estamos todos num projeto comum, esse projeto comum passa pelo espaço europeu e passa pelo euro e estamos todos aqui a defender também uma moeda que é uma moeda única e um projeto económico que é único. Agora, é óbvio que vão impor regras e regras mais severas para que o que se está a passar hoje não se volte a passar. Agora, deixe-me só lembrar uma coisa, eu acho que é fundamental que isto aconteça. Porque, como vimos na notícia que abriu este telejornal, as taxas de juros que estamos a pagar pela dívida continuam a um nível insustentável a curto e médio prazo. Portanto, um dos reforços do fundo também pode permitir que, ao se garantir que há espaço para haver mais endividamento, que as taxas baixem e nós assim podemos recuperar mais fácil. E isto, Pedro, em vésperas de Portugal voltar aos mercados? Normalmente, e esta subida de taxas nas vésperas, que tem acontecido sempre, se nós formos ver os últimos meses, antes dos leilões, antes das emissões, as taxas sobem sempre. E se vocês forem ver as vossas últimas peças, sempre antes dos leilões, sobe. E subir, ao contrário do que nós estamos a ver, é mau, porque as taxas, mas também é bom, porque é uma garantia de que o leilão vai correr bem. A melhor garantia que nós temos que o leilão corre bem é que as taxas estão a subir hoje. Ou seja, porquê? Porque quem vai comprar amanhã e os interventores do mercado estão a shortar o mercado hoje para assegurarem espaço nas suas carteiras para comprarem amanhã. Isso é o primeiro sinal que o leilão amanhã corre bem e enquanto continuar a correrem bem, são bons. O desafio que foi falado aqui é fundamental. Os níveis de taxa são elevadíssimos. Se pensar que o governo se financia há 10 anos a 7%, quer dizer que as entidades privadas e a banca se vão financiar a 9, 10. Quer dizer que uma empresa no mundo real vai se financiar a quanto? 14, 15. É insustentável. Ou seja, as dificuldades de financiamento do país e as cada vez mais dificuldades naturalmente se refletem nas dificuldades das empresas portuguesas. Claro. Óbvio. E quanto mais tempo isto continuar assim, mais grave vão ser os reflexos nas empresas portuguesas. Não só dificuldades económicas, mas também, digo eu, de credibilidade. E de competitividade, de capacidade de competir. Com estes custos é impossível de competir. Se fizer uma conta de algibeira, Portugal deve 250% do PIB. Se as taxas convergirem, nem digo para os 7, para os 5, quer dizer pagar quase 15% de PIB em juros todos os anos. É insustentável. Insustentável. É o país trabalhar até março, mais ou menos, ou até fevereiro, só para pagar juros. Mais nada. Ainda assim, ainda ontem um conselheiro de Durão Barroso diria que não seria vantajoso para Portugal pedir ajuda externa calculando pelos atuais juros da Irlanda, em torno dos 5%. Isso é uma conta que
é verdade, é verdadeira a conta no nosso custo médio de financiamento. Nós hoje estamos a financiar, Portugal está-se a financiar a curto prazo, com bilhetes do Tesouro, como vai fazer amanhã, mas também a 10 anos. O nosso custo de financiamento médio ainda está abaixo dos 5% que foi posto à Grécia. E, nesse sentido, temos uma pequena vantagem. Agora, é muito diferente. Se nós nos conseguimos... A questão é, se é mais barato, é a sustentabilidade desse financiamento. Se nós nos conseguimos financiar durante os próximos 3 anos, como a Grécia já tem garantia, ou como a Irlanda tem garantia, porque tem garantia durante 3 anos, que desse financiamento, também pagam extra por isso. Nós, neste momento, estamos a conseguir financiar um bocadinho mais barato, mas não temos a certeza se a cada leilão que vamos conseguimos o dinheiro que precisamos. Há pouco o Filipe Soares Franco dizia que os outros países têm quase a obrigação de ajudar os países mais necessitados por uma questão de quase, digamos, solidariedade ou união. Mas nós, quando falamos no euro, falamos de uma união monetária, mas falta aqui uma parte que tem dado aso a todas estas desavenças, que é a união política. Obviamente que é a união política que está a condicionar uma série de decisões que são decisões, aliás, de caráter político e não decisões de caráter económico. E por isso é que os governos lá estão. Mas é preciso saber se queremos defender o euro, se queremos defender este projeto de construir uma Europa ou não. E se queremos, obviamente, que temos que as pessoas têm que ser solidárias. Agora, também é natural que os países mais fortes que fizeram o trabalho de casa, que têm a sustentabilidade garantida, que exijam agora aos outros que se portem como deve ser e que façam o seu trabalho de casa como deve ser. Já voltamos a falar mais à frente nesta edição.